Olá, pessoal! Vou fazer um vídeo aí para amantes da história, falar da crise do terceiro século, mas antes eu quero passar alguns recados, né, rápidos aqui. Estou pensando, vou fazer o vídeo depois sobre o Pictures, né, aquele famoso navegador que o Alexandre lá, o Grande, mandou navegar, né, de teria descoberto aí supostamente a Islândia, né, que ele chamou de Ilha de Thule. Também estou pensando em fazer um vídeo sobre a história do Havaí, né? Vocês já viram falar do Kamehameha, né? Não o golpe do Goku, óbvio, né? O rei Kamehameha, né? Primeiro que unificou as quatro ilhas, quatro reinos, né? No reino do Havaí, né? Então, esses são os recados rápidos, né? Quem quiser me ajudar também com a história de Roma, depois eu vou deixar aqui o link da Hotmart. É só R$ 20, né? Não é obrigatório, mas quem quiser dar essa força ajuda, né? Agora, recados dados, vamos para o vídeo. A crise do terceiro século foi um evento marcado, né, por uma crise, uma instabilidade, né, tanto política quanto econômica, né, que o Império Romano experimentou, né, praticamente no final do seu império, porque, assim, nesse terceiro século ele começou com o assassinato do imperador Alexandre Severo no ano de 235, né, na cidade de Magúncia, onde hoje na época seria a Germânia, né, hoje a atual Alemanha. Ele foi assassinado e depois a instabilidade política foi tão alta que surgiram mais de 25 imperadores romanos, né? Chamados soldados, imperadores soldados. Eu anotei o nome de alguns desses imperadores soldados, né? Soldados imperadores. É o Felipe I, Felipe II, né? Não confundir com o pai do Alexandre, né? O Felipe II, que não tem nada a ver, né? O Décio, o filho dele, né? Herrênio, Etrusco, o Ostiliano e o Volusiano, o Emiliano, o Valeriano e o filho dele, o Galiano, o Aureliano, o Tácito, o Probo, o Caro, o Carino e o Numeriano. São alguns dos nomes, né, desses imperadores, soldados, né? Que aí, né, foi uma época de grande crise econômica, né? Até no fim do terceiro século, essa crise, né? A gente foi início também das primeiras invasões bárbaras, né? Promovida pelos godos, na época em que eles não eram divididos entre visigodos e ostrogodos, né? Eram nessa época aí, quando começou a primeira batalha, né? Entre os godos e os romanos, né? Da batalha de Árbitro, no ano de 251 de nossa era. Era liderada aí pelos godos pelo rei Síniva, né? E aí foi a primeira vez que os romanos enfrentaram, né? Se não me engano, foi acho que o Décio que enfrentou junto com o filho dele, né? Eles acabaram perdendo a batalha, né? Eles acabaram sendo Síniva, né? Como punição, né? Os próprios generais romanos falaram que não era para atacar, que seria imprudente, mas a teimosia, vamos dizer assim, deles, né? Desse imperador romano, lhe custou a caro, né? Com sua vida, que eles ficaram. Era inverno, né? E você acha que é mais ou menos a atual Romênia, né? Essa batalha que ocorreu, né? Se não me engano, na província da Mésia, né? Então, eles foram derrotados, né? Foram deixados nus de propósito, os dois, né? Para morrer congelados, né? Então, foi uma derrota humilhante, né? Que eles sofreram, né? E também teve o comecinho aí do êxodo urbano, né? Das cidades romanas. Também houve o surgimento de dois impérios dentro do Império Romano, né? Como se fossem dois impérios paralelos dentro do Império Romano, né? O Império das Galhas, com capital em Augusta de Trèveris, que é a atual Thiers na Alemanha, né? Cidade de Thiers, e o Império de Palmira, na atual Síria, né? Lá no Oriente Médio, então, houve esses dois impérios, né, paralelos, né? Os romanos conseguiram derrotar, inclusive, o Aureliano, né? Foi um desses imperadores que liderou
O exército romano conseguiu derrotar a Zenóbia, né? O marido dela acabou morrendo na batalha contra os partas, né? O Odenato. E ela queria colocar o filho dela, né? Como o próximo sucessor, né? Ela queria criar uma espécie de império paralelo, né? Esse império de Palmira, né? Dentro do Império Romano, né? Abrindo Egito, Síria, né? Várias regiões, né? A atual Arábia, né? Saudita, né? Várias regiões, né? Do Império Romano seriam perdidas, né? Para a cidade de Palmira, né? Ela acabou sendo derrotada, óbvio, né? E uma coisa que tem a dizer que nesse terceiro século também, né? Não só, né? A partir de 284 temos o fim do período do Principado, né? Início do Dominato, mas também o exército romano, ele vai sofrer aí uma transformações do exército romano, né? Aquela visão clássica que nós temos dos soldados, né? Com aquela armadura de metal com escamas, né? Não vai ter mais, né? Vai voltar a ter armaduras mais simples, né? Os romanos, tanto a lorica ramata quanto a lorica segmentata, né? Então, a visão com aquele escudo, né? Aquele escudo grande, triangular, né? Com os raios de Zeus, né? O clássico os equipamentos, né? Com aquele elmo de aço, né? Que típico dos romanos, né? Vai ser deixado de lado, né? Por causa da mobilidade, né? Para se adaptar aos novos inimigos, né? Tem os comitinenses, né? Sim, perdão, comitatenses, né? Que são aí tropas de campos móveis. E os limitanei, que são tropas de fronteiras. E tem um terceiro grupo, que é os foederati, que são os federados em português, né? Que são tropas bárbaras auxiliares, né? Então, esses equipamentos eles vão ser modificados, né? Não vai ter mais aquela armadura clássica, né? Dos romanos. Esse período também vai ter uma maior número de a cavalaria vai ter maior destaque também para enfrentar os novos inimigos de Roma, né? Esse período também vai ser marcado pela inflação, né? Porque os romanos vão começar a cunhar vários tipos de moedas que vão experimentar, né? Com cunhagens de metal diferentes. Isso vai agravar mais a inflação no Império Romano, né? Então ele vai ser o início do fim do Império Romano, né? A partir dessa época, né? E isso só vai ser mesmo acabar, né? Com a ascensão do Diocleciano, quando ele cria aí o sistema de tetrarquia, né? Que são dois imperadores, dois co-imperadores. Os imperadores vão se chamar Augusto, né? E os co-imperadores César. Então, quando quando os dois Augustos morriam ou abdicavam do poder, os dois Césares tornavam-se Augustos e chamavam mais dois Césares sucessivamente, né? Então, a partir de 284 vai ter, né, o fim, né? Começou antes do Dominato, né? Esse depois que 205, se não me engano, vai ser abolido, né? Sistema da tetrarquia, que não vai dar muito certo. E depois, né, só o Império Romano vai ser ladeira abaixo, né? O Império Romano vai acabar, né? Apesar de ser depois ser reformado, né? Que é o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Essa divisão não vai salvar o Império Romano Ocidental, né? Só o Oriental, que depois vai vir a ser o Império Bizantino lá no futuro, né? Mas esse é o vídeo, né? Eu vou depois fazer o próximo vídeo você faça o pitches, né? Eu vou ver a história do Havaí, ser direitinho para vocês, essa história, né? Vocês conhecem lá? O do Kamehameha primeiro lá, que unificou o Havaí em 1801, se não me engano, 1800 por aí. Não, é o golpe do Goku, né? O Kamehameha, né? Que foi inspirado nesse líder havaiano, né?
Kamehameha. Então, esse é o vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Não deixe de se inscrever. E quem puder me ajudar, né, no História de Roma, me ajude lá na Hotmart. Até o próximo vídeo.